Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. Que maravilha, 16 horas e 10 minutos, 16 e 10. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Muito bem, a Rosiane Delgado está aqui. Tudo bem, Rosiane? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Escuta, como é que está o seu Natal? Está preparada já para o Natal ou não? Olha, ainda vou preparar, pior que ainda não. Está todo mundo nessa corrida. Eu perguntei para a Cida, você falou, estamos devagar ainda e tal. Eu perguntei para o Igor, não, estamos chegando lá. Agora você, não, ainda vou preparar. Tempo ainda de pensar. Tá. Mas São Pedro foi muito gentil comigo. Foi só eu colocar o pé na rádio, que aí choveu. Aí caiu a... Que bom. Que maravilha. Esperou eu chegar. Mas não sei não se essa chuvinha não vai esquentar ainda mais, porque tá, olha, já estamos com 30 graus. Realmente. É muito calor. É muito calor, é muito calor. Está oscilando aqui. Gente, hoje nós vamos falar aqui, a Rosiane Delgado vai trazer aqui reconciliação. Reconciliação é o tema de hoje. Okay. Então, ali a gente vê que final de ano, as pessoas geralmente elas buscam estarem juntas, estar com a família. É um momento que as pessoas também pensam, né, como é que foi o ano, elas fazem uma avaliação, que é o que a gente falou, né, em outro programa, fazem um balanço mais profundo ou um balanço superficial do que foi o ano. E chega aquele momento também de pensar sobre como é que foi a questão da relação com as pessoas, as interações, como é que a coisa funcionou, qual é o saldo, né, dentro de tudo que foi vivido ao longo do ano. Aí a gente pensa na reconciliação, que não é possível ter vida e ter pessoas sem a gente não falar desse tema. Verdade. No que, por exemplo, a reconciliação é importante para a vida das pessoas? Então a gente começa a pensar o seguinte, a importância, porque ela está muito relacionada à questão da construção da paz. Então, sem a reconciliação, a gente não consegue viver e construir um mundo de paz. A gente vê hoje em dia que a violência entre as pessoas, a violência social, a própria violência armada, elas semeiam o quê? Raiva, rancores em relação à vida. E esses sentimentos eles vão impedindo, na verdade, a nossa conscientização da possibilidade do quê? De construção de amizades, de manutenção das nossas amizades velhas, de construção de amizades novas, de solidariedade, de justiça e de paz presente no nosso cotidiano, né, Elia? Porque isso está faltando bastante. Agora, é um detalhe, você está colocando a reconciliação, e você falou a respeito dessa questão de briga, de confusão, de problema que a gente tem no dia a dia. Você acha que esses problemas do nosso dia a dia faz com que as pessoas, às vezes, ela fique um pouco mais com o pé atrás, vamos dizer assim, preocupada em, de repente, ser solidária, ser amável, tem medo de repente, confiar na pessoa? Olha, teria que analisar caso a caso, mas o que a gente vê é o seguinte, à medida no que modo geral, a sociedade, né? À medida que a gente alimenta posturas, condutas de violência, formas de pensar que tem uma conotação violenta, a gente vai se afastando da construção da paz, porque a paz não é algo que a gente, digamos, compra feito ou manda fazer. Na verdade, a gente vai construindo como se fosse um tijolo, a gente vai colocando um por um. E ele depende o quê? De todos nós, não é de uma única pessoa. Mas se cada um fizer a sua parte, isso já vai ajudando. E essa paz, ela começa a trabalhar nossa paz interior, entendeu, Eli? Imagina só como é que a pessoa... Se a pessoa não busca ou não tem uma paz interior no seu coração, como é que ela vai conseguir passar isso para as outras pessoas? Na convivência do dia a dia. Então, no trânsito, você vê logo, né? A maioria das pessoas, elas são muito irritadas. Meu Deus do céu, você malemar, você dá uma seta, às vezes, errada, ou então você segura um pouquinho no semáforo, por algum outro motivo, quem está atrás já coloca a mão na buzina, já irrita, já xinga, já faz gesto. O trânsito é o maior termômetro para isso. É um dos maiores, eu concordo com você. Às vezes a gente pode considerar que tem pessoas que realmente estão apressadas por um motivo ou outro, né? Isso não tem como a gente mensurar, mas a questão são as proporções. Como é que o outro recebe, às vezes, aquela, digamos assim, aquele mal-estar ou aquela reação mais abrupta da pessoa dentro do trânsito, e ela acaba assimilando aquilo e reage pior ainda, né? A gente já sabe que teve até coisas bem graves. Até morte. Isso
Morte de discussão no trânsito, o cara tá armado e acabou. Por bobagem. Por bobagem, por coisas mínimas. E se você for reparar bem, os problemas, as confusões no trânsito que acontecem, de discussão, de briga, muitas vezes por motivos fúteis. Às vezes são coisas pequenas, é verdade. Maioria. Então a paz, por que a gente está falando de paz? Porque a paz, ela exige o quê? Para que haja paz no ambiente que a gente vive, precisa haver o quê? O perdão e a reconciliação. E isso é importante as pessoas começarem a pensar, não só nesse final de ano, mas se esse é o momento que elas têm um espaço mental e um espaço de tempo também para poder refletir, que elas possam pensar sobre essa temática. E que, na verdade, estaria como até um projeto na vida das pessoas. Poderia entrar uma proposta como projeto da vida delas. Elas buscarem dentro dessa perspectiva da paz, um significado da vida, a segurança e uma solidariedade também social. O que significa, por exemplo, a pessoa ter aquele sentimento ruim contra uma outra pessoa, sentimento de mágoa, de raiva, e não perdoar? O que significa isso? Então ela vai estar alimentando, aqueles sentimentos que são tóxicos, que é a raiva, o medo, o ódio, a inveja, a vingança. E isso acaba o quê? Isso vai estar demonstrado no comportamento dela. De algum modo, essa manutenção vai sendo alimentada. Então o medo dentro dela vai crescendo. Aí muitas vezes o medo, a forma de enfrentamento desse medo, o que é? É reagindo. E ela fica, às vezes, condicionada àquele evento que foi ruim, negativo, e ela fica, na verdade, alimentando. É como se nós tivéssemos o anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Aí ela... Parecendo o desenho do Pateta. Isso, mais ou menos isso. Aí, ao invés de alimentar o anjinho, que vai dar mais calma, tranquilidade, a pessoa fica só alimentando o diabinho, né? Aí, o que significa nesse sentido aí? Claro que a gente fez, é algo mais figurativo, mas a gente está pensando na questão do pensamento. Se a gente for levar isso para uma coisa bem prática, isso tem a ver com os nossos pensamentos. Então, quando a pessoa ela cultiva sentimentos ruins, sentimentos tóxicos, que são esses que a gente falou, isso vai ser refletido nas ações dela. Então, às vezes, ela não vai conseguir se controlar no momento que ela precisaria de controle, numa situação difícil. E esse acúmulo de sentimentos negativos, a pessoa ela começa a entrar num processo de que assim, automaticamente, de que todas as coisas são más, de que tudo em volta dela tem um teor negativo, então ela só tem uma lente negativa por tudo que ela vê, então isso é muito, muito ruim para ela e para outras pessoas, As pessoas em volta começa ela ter uma visão de objeto, ou seja, não são pessoas, então a forma de tratar ela é muito mais grosseira, mais hostil, E ela começa a encarar o que está em volta dela tudo de uma forma negativa. Tudo é ruim, tudo é o mal que está em volta dela, Então, a pessoa está num buraco, sério. Nada está bom para essa pessoa. A Rosane está aqui do meu lado, eu vou fazer um intervalinho, a gente já volta já para falar. Daqui a pouquinho eu quero saber o seguinte, o que significa o reconciliar? Essa palavra, o que significa para a gente e o que significa em termos de coisas boas você reconciliar com o seu próximo. 16 e 19. Show da Cultura. Um show no seu rádio. Muito bem, 16 horas e 23 minutos. Estamos aqui com a psicóloga Rosane Delgado. Rosane, agora essa questão do nosso tema de hoje, que você está colocando, aliás, muito bem colocado de reconciliação, queria saber o seguinte, o que significa reconciliar? Então, quando a gente for pensar em reconciliar, a gente vai pensar em reconectar, juntar, aproximar, duas coisas que de algum modo estavam afastadas. E para isso, a gente precisa usar o quê? A questão do perdão, do perdoar. E esse perdoar, ele vai exigir o quê? A gente deixar de lado o direito de se ressentir. Sim. Não fazer, na verdade, um juízo negativo da situação, tentar ver uma perspectiva positiva dentro do contexto, do que aconteceu. Não ter uma conduta indiferente para consigo mesmo, nem para com a outra pessoa que nos ofendeu em algum momento. Então, isso é um exercício, que ele é muito importante. No começo ele parece assim, algo não tão fácil, mas à medida que a pessoa vai estar colocando em prática, isso ficando mais automático.
essa forma de raciocínio, essa forma de se conduzir. E isso vai ajudar o quê? Ela poder cultivar sentimentos de fraternismo, de generosidade para com ela mesma, para conseguir com a pessoa também que de algum modo a ofendeu, né? Agora, isso tem que ser algo de dentro, né? Tem que ser algo verdadeiro. Isso, porque só falar, por favor, eu estou pedindo perdão, então... Pedir desculpa é fácil, perdoar que é difícil, né? Isso, e também assim, o perdoar, ele vai exigir também uma reparação. É importante, porque se a gente vai ver a questão, o perdoar, ele envolve a questão da verdade, que é o que você está colocando aí, o que é sincero, o que é verdadeiro, e a questão da justiça. Mas não aquela justiça da gente querer fazer justiça, mas a gente buscar o quê? Se eu estou disposto a realmente me reconciliar, então eu preciso buscar uma reparação na situação. Se eu não conseguir fazer uma reparação direta, porque às vezes a situação já aconteceu e já não tem mais jeito, então de uma forma indireta, nas pessoas que foram indiretamente envolvidas na história, que é uma forma também. Por exemplo, casais. Aí a mulher descobriu que o marido traiu ela, com a melhor amiga, ou estava traindo ela, ou estava tendo um caso, ou até já tem filho com outra mulher. O marido descobre que a mulher teve um caso, o marido descobre que foi traído pela mulher, mas ele tem um vínculo, ele tem a família, ele tem os filhos, tem tudo, e a mesma coisa dela. E aí? E essa questão do perdão, da reconciliação entre casais? Botei você numa saia justa. Você me colocou na saia justa, ele não dá para a gente generalizar e dar uma resposta, né? Teria que ver cada caso. Então, dentro da condição da terapia de casal, a gente sabe que determinados tipos, veja bem, determinados tipos de infidelidade, elas acontecem pontualmente para ajudar aquele casal a se restabelecer para o momento que eles estão passando por uma crise. Isso é um fato que acontece. Existem aquele fato em que, se a amante ou o amante, ele se permanece por mais tempo, aí a gente já configura uma outra situação. Então, houve um arranjo dentro daquela família, que a mulher, geralmente é o cara, né, ou o homem, tem mais de uma família. Já são outras questões. E para a gente poder avaliar essa questão da reconciliação e do perdão, a gente vê que tem a parcela de responsabilidade de ambos nesse caso, né? Agora, talvez um mais do que o outro. Mas, assim, sem a gente pegar um caso específico e analisar detalhes, fica difícil da gente poder estar falando muito sobre o assunto, né? A gente pode estar falando superficialmente. Agora, o que a gente vê é o seguinte: o que acontece com casais felizes e duradouros em relação à reconciliação? As tentativas de reconciliações, ou também de tentativas de reparação, no momento em que o casal está vivendo um impasse ou algum tipo de conflito, geralmente eles buscam, a partir de gestos ou de frases, ou um dos elementos, né, desse casal, utilizar, na verdade, para poder serenizar os ânimos, para que os dois se acalmem. Então, normalmente é isso que acontece, são os estudos que indicam, né, esse tipo de postura em relação a esses casais. E normalmente aquelas frases que são colocadas, né, ou eles usam de humor para tentar diminuir a pressão no momento em que a coisa está meio à flor da pele, ou então eles usam assim, é melhor nós pararmos por aqui, espera, eu preciso me acalmar, depois a gente volta a falar desse assunto. Ou então, na hora que algum falou algo que machucou a pessoa, dá uma devolutiva de imediato, assim, você está me magoando. Então, é melhor a gente dar uma parada nesse momento. E depois a gente voltar a ver esse assunto por uma outra perspectiva. Então, isso são manobras, na verdade, de trabalhar tentativas de reconciliação ou reparação dentro da condição desses casais que são felizes, né, e tem uma relação mais duradoura. Rosane, eu queria que você deixasse para o ouvinte da Rádio Cultura, já que nós estamos aí praticamente no penúltimo programa antes já do Natal, já que nós estamos falando de reconciliação, uma mensagem, alguma coisa com relação a essa questão de paz, de amor e principalmente da reconciliação para os ouvintes da Rádio Cultura. Bom, ouvintes, o que eu poderia falar para vocês é o seguinte: a questão da reconciliação é muito importante a gente poder pensar, valorizar, principalmente cultivar hábitos que traz uma construção da paz. E isso começa a partir da gente mesmo, da gente poder começar a buscar dentro de nós essa tranquilidade, essa paz, na hora da gente resolver as situações, no nosso dia a dia, nada de afobação, nada de querer resolver as coisas tudo em cima da hora, correndo, porque isso não nos ajuda.
E isso vai, essa construção da paz, nos favorecer para essa tranquilidade íntima em que, quando acontece um problema ou surge um problema, muitas vezes ele surge, no geral, né, como uma formiguinha. E se a gente consegue tratar para ele cada vez mais diminuir, ele vai ser encaminhado e conduzido da melhor forma. Se a gente não tiver uma tranquilidade íntima para conduzir a situação, essa formiguinha ela vai se transformar num elefante. Então, aquele problema que antes era pequeno, ele cresceu muito mais, então a complexidade de resolução aumenta. Então, o recado que eu diria é: vamos cultivar a paz. Isso vai trazer benefício para a gente e para todas as pessoas que nós amamos. Maravilha. Tá aí então a coisa do horário. Bom, quarta-feira nós temos mais ainda. Isso, temos mais o nosso fechamento do nosso ano com o nosso programa, para a gente poder voltar ano que vem, né? Mas o tema ainda vai ser surpresa. Com carga nova. Isso Tá certo, mesmo. o tema é surpresa. Quarta-feira tem mais. Um abraço, Rosane. Um abraço aos ouvintes também. Maravilha. Olha, 16 horas e 31 minutos, vem aí o Giro pelo Mundo. Cultura na internet. O jornal eletrônico mais visitado no Acesse radioculturafoz.com.br